Olá, telespectadores, começando mais um programa Ecologia em Ação. No dia de hoje, com a ilustre presença de um colega, engenheiro agrônomo Fernando Rothbart. Rothbart é barba vermelha, né? Sim. Beleza, bem alemão mesmo. Fernando, seja bem-vindo. Nós vamos hoje conversar um pouco aí sobre as árvores. Estamos na semana da primavera, do florescimento dos ipês roxos, ipês amarelos e outras árvores que florescem nessa época, né? E nós, engenheiros agrônomos, nós temos no nosso compromisso profissional de respeitar as árvores, de motivar a população a fazer o plantio, da qualidade de vida. Isso, então, nos meus anos de profissão, que eu já venci pela frente, e os teus também, né? Mais de 35 anos na Cidasca, né? Isso. E nós, então, plantamos muitas árvores. E aí o nosso tema hoje é esse aí. Me conta alguma coisa, Fernanda. Você faz parte do Rotary Norte, né? Rotary Isso. Clube Norte, né? E o Rotary tem feito, assim, umas campanhas muito interessantes no planeta. Não é só no Brasil. Eu sei que o Rotary Internacional, Sim, ele também tem feito, assim, umas campanhas voltadas à questão ambiental, às mudanças do clima, né? E você, como associado do núcleo do norte, né? Vocês fizeram um evento interessante alusivo ao plantio de árvores. exato. Como é que foi isso? Boa noite, Gert, boa noite aos telespectadores. O Rotary, aqui em Joinville, são 10 clubes, né? Eu pertenço ao Rotary Clube Joinville Norte. E o Rotary Internacional, ele tem algumas áreas, alguns focos de atuação. Uhum. E resolveu incluir também o meio ambiente como uma das suas áreas de atuação. Uhum. E tem incentivado, desde o presidente internacional do Rotary, tem incentivado o plantio de árvores em todos os municípios onde o Rotary se encontra. Uhum. Nós temos até uma história do fundador do Rotary, Paul Harris, que em 1932 ele plantou a primeira árvore da amizade em Berlim, na Alemanha. Ele foi visitar, ele era advogado, foi lá participar de um evento de advogados, mas visitou os Rotary Clubs e fez a plantação dessa árvore, e foi colocada inclusive uma placa em frente a essa árvore, mas devido ali à guerra, né, a Segunda Guerra Mundial, logicamente essa árvore ela foi destruída, né, como muitas coisas, mas alguém guardou a plaquinha. Sim. Aí depois, quando retornou, acabou a guerra, tudo, os Rotarys lá de Berlim, eles se associaram, plantaram uma nova árvore, resgataram essa placa e colocaram lá. Então beleza. Foi um símbolo e chama hoje, lá em Berlim, né, é a árvore da amizade. Ali, então, o fundador do Rotary já iniciou um trabalho ecológico, né, voltado ao meio ambiente e colocando a árvore como realmente um item de amizade entre as pessoas, né? Uhum. E como é que foi esse evento aqui? Foi numa escola? Isto. Foi no teu bairro? Foi no Rotary Norte? Como é que foi isso aí? O Rotary Norte, na verdade, é um nome, não é que tenha que estar no norte da cidade, né? A gente atua em todo o município aqui e nós pegamos um centro de educação infantil que tem 146 alunos no bairro Itinga. No Itinga. No bairro Itinga, na Rua dos Esportistas. Porque verificamos assim, que os bairros eles devem estar arborizados, né? Isso é até uma questão social. Você vê nas cidades, a maioria, no centro, mais arborizado e tudo, e os bairros sem... Desertos. Mais desertos. Então a gente incentiva isso, o plantio nos bairros. E levamos mudas lá, as crianças ajudaram, crianças pequenininhas ajudaram no plantio. Nós plantamos as mudas
no interior do Centro de Educação Infantil, ao redor dele. Nos passeios. E também eles têm, ali ao lado, tem uma associação de pais que também mantém esse Centro de Educação Infantil, e eles têm um terreno. E nesse terreno também foram plantadas diversas mudas de ipê, mudas de holandi, e ali vai ser feito um bosque, então. No dia, como era apenas um evento simbólico, não foram plantadas todas as mudas, né? Mas deixamos mudas de uma forma suficiente, e vamos acompanhar esse projeto, para que eles possam fazer um bosque. Como o CI se chama Vó Juliana, nós até indicamos que eles colocassem o nome do Bosque Vó Juliana, né? E vamos ver se daqui a alguns anos nós realmente vamos ter um bosque, e que essas crianças que fizeram lá o plantio, que acompanharam, elas já estejam assim com esse ímpeto, né, claro, voltado ao meio ambiente, sejam crianças que a gente possa já ter embutido na cabeça deles a preservação ambiental, e que eles realmente levem isso para a vida, né? E a gente vê aí pelas imagens que nós estamos mostrando, né, o interesse das crianças, como elas olham com carinho a terra, ou como é que foi feito o espaço para a árvore, o solo fértil que foi levado junto, foi isso, né? Sim. E o Landim veio da Fundação 25 de Julho? Nós tivemos uma parceria com a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, e através de 2 unidades lá. A Unidade de Desenvolvimento Rural, que é a antiga Fundação 25 de Julho, onde nós conseguimos as árvores de porte maior, que eles tinham lá, que foram os ipês roxos e o holandi. E da Unidade de Gestão Ambiental, eles têm um programa que se chama Adote uma Árvore. E, se eu não me engano, é conseguido assim: quando um empreendedor faz uma solicitação de uma licença ambiental e tem que fazer alguma supressão de vegetação, eles têm que fazer uma compensação. E aí, muitas dessas compensações são feitas em forma de compra, adoção de árvores. De árvores. Então ele compra uma cota de árvores? O senhor, para compensar ali, vai ter que doar 100 mudas de árvores. Então ele compra essas mudas, doa lá para a SAMA, e a SAMA faz essa distribuição conforme a necessidade. Então é o programa Adote uma Árvore, e nós levamos mais de 100 mudas para lá, para que as crianças, além das mudas que foram plantadas no CI, mudas para as crianças levarem e plantarem nas suas casas. Há uma exigência até da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente que eles assinem um papel que adotaram essa árvore, para saber onde que a árvore está sendo colocada. E também ninguém vai dar uma árvore para uma criança sem saber se os pais querem ou têm onde plantar em casa. Muitas crianças moram em apartamentos, né, famílias, às vezes não têm onde plantar, e tem que ter então essa autorização. É porque uma árvore com 4 ou 5 anos, ela tem um custo bem elevado, né? Sim. Porque você tem que regar toda hora, toda semana, uma vez, 2 vezes. Tem que cuidar dessa árvore. E tem essa questão do apartamento também. Se mora em apartamento, mas não vai ter. Não tem como, plantar, exatamente. Né? E aí preenche esse formulário, comprometendo-se a plantar, e aí a gente vai ter, quem sabe daqui a pouco, aquele bairro ali com muito mais árvores. Em 6 anos o Landim já está com 3 metros de altura. Até mais. Exato. E foi plantados, essas menores que foram doadas, são mudas frutíferas, né? Sim. Jabuticaba, pitanga, araçá amarelo, guabiroba, várias espécies assim que, além do florescimento... E quais foram as recomendações assim para que a árvore, depois de plantada, não seja anelada ou receba golpes do fio da roçadeira? Vocês fizeram alguma proteção nessas árvores? Nós fizemos lá, como era o dia da árvore, 21/9, nós fizemos um evento mais simbólico, né? Sim. Então plantamos ali no dia em torno de umas 30, quase 40 árvores, contando lá com o bosque também, onde foram plantadas algumas mudas. E as nossas reuniões são às quartas-feiras à noite, foi ontem à noite, foi na quarta-feira, e
nós decidimos que a gente vai voltar lá para ver como ficaram as mudas, fazer o tutoramento e também essa proteção aí em relação ao corte do gramado em volta, né? Para não haver um canteiro em volta, né? Exato. Fazer um mulching, colocar um tubo de plástico, de PVC, né? Depende do diâmetro, né? E da altura também. Exato. Porque o pessoal da roçadeira, eles já estão alcançando até 30 centímetros. Eles conseguem cortar lá em cima já. Estão especializados. Sim. Então, se você não fizer uma boa proteção e não falar com o responsável, o engenheiro agrônomo responsável por aqueles jardineiros que vão trabalhar naquele lugar, você vai ter assim uma decepção, porque um levantamento feito aqui em Joinville pelo próprio programa é que mais de 50% das árvores foram aneladas e maltratadas, mutiladas. Então são árvores que vão crescer com problemas e com futura possibilidade de fazer danos a veículos, a pessoas, pelo tombamento com o vento forte que está aumentando. Você sabe disso, né? Mas então vocês vão tentar cuidar da árvore depois de plantio também, depois de plantada. O Rotary, ele sempre preconiza o seguinte: nós temos o projeto início, meio e fim. Sim. Né? Sempre o nosso objetivo, a gente fica focado nisso. Nós iniciamos então o projeto, implementamos e vamos dar uma finalização. Mas essa finalização, com certeza, é com esse acompanhamento e essas orientações. Tem uma pessoa lá que cuida, um servente, né, cuida do CI. A gente vai dar todas as orientações para ele, para as diretoras lá, para os professores, para que eles conduzam da melhor forma essas árvores e que a gente daqui, sim, quem sabe uns 2, 3 anos, retorne lá e veja a beleza que elas estão, né? É o nosso objetivo e é o que esperamos que aconteça. Muito bem. Mas eu estou mostrando aqui algumas imagens e numa dessas imagens aparece uma edificação com uma grande caixa de água da chuva. Isso é um projeto numa escola ou como é que é isso? Exato. Você me mandou umas imagens aí que eu vou colocar para os telespectadores. Me explica um pouco como é que é esse projeto. Exato. Ontem, inclusive dia 21, né? Foi o dia da árvore que nós implementamos esse projeto. Após terminarmos ali o plantio, eu fui lavar as mãos, lavei com as mãos de água captada. Da chuva. Água reaproveitada da chuva. Esse CI Voz Juliana, eles têm, que é carinhosamente chamado assim, Voz Juliana, eles têm um projeto de captação de água da chuva, através das calhas, né? E depois uma bombona lá de armazenamento, com uma torneirinha, onde toda a parte ali de lavação de esmalte. Educacional, né? É uma unidade educacional, mas já ecologicamente correta. A gente nota que é um telhado pequeno, mas uma unidade demonstrativa interessante, com piso de cimento, com suporte de madeira pintado de azul. E aí na frente vocês plantaram um Calophyllum brasiliensis, que é o nosso famoso holandim. Isso. Você sabe que o Calophyllum brasiliensis, ele é a primeira espécie nativa de valor econômico, com valor madeireiro, depois do manguezal, porque ele é uma árvore da restinga, do manguezal. E é interessante que em terrenos úmidos ele vai muito bem, né? Vai bem, exatamente. Arenoso úmido. Então, esse projeto da captação da água da chuva nesse CI, ele foi feito com a Casan, com água de Joinville? Assim, foi anterior, né? A nossa ação, eu não tenho o histórico dele, como foi realizado. Mas que funciona, posso ter certeza que sim. Muito bem. Vamos então adiante. Nós vamos então tratar um pouco de arborização pública em 2 cenários urbanos. Você sabe que com as mudanças do clima, as grandes cidades, elas geram ilhas de calor. Então as ilhas de calor, elas são mais intensas onde não existe arborização pública. Com certeza. E as partes mais antigas da cidade, onde o povo teve muito mais tempo para plantar as árvores, muito mais tempo para recuperar as árvores aneladas, e essas árvores cresceram durante 50, 60 anos, elas são as árvores que representam
as partes mais antigas da cidade. E as partes mais novas, os bairros, eles foram criados sem uma organização, sem um plano diretor, os prefeitos se descuidaram, houve assim muita distribuição de lote em época de campanha política, então foi uma desorganização social, como nós tivemos em Joinville, na área dos mangues urbanizados. Então essas áreas mais novas, elas têm um pouco de arborização, mas as árvores não estão ainda em desenvolvimento suficiente. Então eu vou mostrar aqui para os telespectadores o caso de Moema, na cidade de São Paulo, Capão Redondo. São essas duas imagens que nós temos aqui e que você gentilmente mandou para o nosso programa. Então, no Capão Redondo, que é um bairro, só tem telhado vermelho, telhado de zinco, gente com poder aquisitivo menor e nenhuma árvore. Nenhuma das ruas aparece verde, só em alguns terrenos. E do outro lado, em Moema, que é um bairro mais antigo, um bairro de classe média, a gente nota que ele 50% da sua superfície é verde, o que representa arborização. Então você pode imaginar a diferença que existe de temperatura entre a Moema e o Capão. Né? Exato. Foi feito até um levantamento, me parece que foi, se eu não me engano, em Campo Grande, né, no Mato Grosso, e também em Goiânia, de locais arborizados e locais não arborizados, bairros mais distantes, com menos arborização. Foi detectado até a diferença de 10 graus entre um e outro. Certo. Então, o poder que tem o verde, né, a vegetação, certo. As árvores, além do controle da temperatura, também na oxigenação, né? Certo. No abafamento de ruído também, né? Tudo, ruídos. E nós vemos também, com relação a chuvas, enchentes também, quando tem arborização, a árvore capta essa água, né? E não fica só deslizando e fazendo erosão aí, como a gente vê muitas ruas que não são ainda, né? Mas tem ruas que elas não estão impermeabilizadas, mas estão ainda no barro, certo. Não tem pavimentação, e aquelas águas da chuva, elas carregam cria uma erosão muito grande, né? Esse barro, né, uma erosão, entupindo até às vezes bueiros e valas, né, que tem. Assoreando os rios, né? Exato, e assoreando os rios. A importância da árvore, então, né, Gert? Eu vou mostrar aqui mais uma imagem em Ipanema e na Rocinha. Vocês vejam que do lado esquerdo eu tenho ruas arborizadas, bem arborizadas em Ipanema, no Rio de Janeiro, mais popular. E nós vemos que menos de 5% está arborizado. E esse menos de 5% ainda nem são arborizações de rua, são arborizações em lotes e privados ou áreas públicas. Então, realmente, a gente pode sentir e saber o sofrimento desse povo numa área totalmente deserta do verde, sem aquela esperança de vida, né, sem qualidade de vida, em contrapartida ao que os moradores de Ipanema, de Copacabana, Leblon, têm, porque as árvores lá, as ruas lá, nessa parte do Rio de Janeiro, são muito arborizadas. Né? Vou mostrar mais um quadro desse, mostrando aqui... Belo Horizonte. Belo Horizonte. Então, nós temos aqui Lourdes, que é uma área verde, mais requintada, e nós temos aqui Carlos Prates, é outro bairro que também não tem toda a arborização, mas já tem um pouco de arborização nos lotes. Então, dá para constatar realmente, fazendo uma pesquisa, da diferença das temperaturas. Então, quanto mais quente, menos qualidade de vida, mais gasto de energia. Então, e a energia no preço que está, e as represas todas vazias, nós podemos imaginar o caos que vai ser esse verão. Vai ser complicado. Sim. Tenho mais um gráfico aqui. Asa Sul de Brasília, toda arborizada. E Ceilândia, que é a região cidade satélite dos que construíram Brasília. Também não tem arborização, a não ser nos lotes. Nos lotes tem arborização. Então, dá para saber que o prefeito de Ceilândia, ele não tem
um programa de arboricultura nessa cidade satélite de Brasília. Então, a qualidade de vida é ruim. Você ganhar pouco, vive miseravelmente e ainda tem que ter esse calor todo e esse ar seco de Brasília, com índice de umidade de 12% a 15%, para o pulmão é uma desgraça. Né? Mas então vamos ver se tem mais aqui. Nós vamos agora passar para um outro tema, que é um tema colírio para os olhos. O florescimento dos ingás e das árvores públicas em algumas cidades do Brasil que se aprimoraram na beleza, no chamamento do turista, né, na qualidade de vida do seu povo e destinaram grandes verbas nesse sentido para o bem-estar da sociedade. Vamos então mostrar para vocês aí alguns trechos de um vídeo que nós temos de Maringá e depois nós vamos mostrar também sobre Brasília, também são vídeos muito interessantes, e Campo Grande, aonde os prefeitos também se esmeraram bastante para mostrar essa beleza que é a arborização. E, por último, o Sapezal, sobre a questão do papel do agrônomo dentro da sociedade. Você acha que o engenheiro agrônomo demanda um papel importante numa cidade como Joinville, que não tem um plano de arboricultura, que anela 50% das suas árvores? Onde é que está o profissional nessa cidade? Gert, nós, engenheiros agrônomos, a gente realmente tem uma importância bastante grande. Joinville, além de ser a maior cidade de Santa Catarina, a sua população com mais de 600 mil habitantes, tem um dado interessante, que Joinville é a cidade que mais tem habitantes na área rural de Santa Catarina. Nós temos 17 mil pessoas que habitam a área rural. Não digo que elas seja o seu sustento, né? Sim. Mas que habitam a área rural. Não tem nenhuma outra cidade de Santa Catarina, por mais dependente de agricultura dela, que tenha um número de pessoas de Joinville. Isso é muito bom, né? E na questão da arborização, a gente precisa realmente ter uma ação mais firme, né? Um plano de arborização. Eu lembro, se eu não me engano, foi no primeiro mandato do prefeito Vítor Freita, houve um planejamento da área tanto de arborização como de plantio de flores, já que nós somos a cidade das flores. Foram plantadas, o plano fazia o seguinte: as extremosas, né, que são árvores até de pequeno porte, mas que florescem e que são colocadas normalmente embaixo da via onde passa a energia elétrica. Certo. Se você entrasse em Joinville e tivesse uma rua com extremosa, essa rua com certeza daria no centro da cidade. Era uma sinalização. Era a bússola para chegar no centro da cidade. Então, foi um planejamento feito. Então, também em outras vias, né, do município, tinha isso também. E eu acho que Joinville merece, como cidade das flores, né, que detém esse nome. Agora, até recentemente, na semana passada, foi anunciado que o governo do estado vai contribuir para que seja feito aqui, construído o Palácio das Orquídeas, que deve ser lá no terreno onde é a antiga Fundação 25 de Julho, né? Por ser ali no pé da montanha, eles querem dar esse ar assim, bem ecológico. Nós estamos resgatando e vamos com certeza nos tornar novamente a cidade das flores. Mas o engenheiro agrônomo, como profissional, realmente tem um papel muito importante e deve dar a sua contribuição para que isso aconteça. Porque nós temos assim um programa Adote uma Praça, né? As praças, Parceria Verde, né? E nós temos notado, assim, conversado com alguns desses parceiros verdes, eles não têm responsável técnico naquelas praças que eles plantam árvore, mandam roçar, mandam anelar, mandam golpear as árvores que foram plantadas, não cuidam. Então eu acho que
o papel do agrônomo ele tem que se fazer mais presente. Ele tem que conversar com o executivo, com o legislativo, para inserir essa tecnologia, porque não adianta você investir grande capital em árvores se você não cuida da árvore depois. Daí aquela minha pergunta, o que o Rotary vai fazer com as árvores que plantou? Você deu uma explicação plausível, certo? Mas nós vamos encerrando já esse programa por aqui. Eu vou agradecendo a tua presença e vamos ficar aí com os nossos telespectadores com um pouquinho ainda de imagens das ruas floridas do Brasil e convidando vocês para o próximo programa Ecologia em Ação. Até lá!